Sejam todos bem-vindos à Benebri. Hoje é o nosso evento é o encontro com os autores que a gente faz a cada 2 meses e a gente tem o prazer de receber aqui o Paulo Rosenbaum. Eu vou ler rapidinho uma mini bio do Paulo, que nos deu a honra de trazer o livro dele aqui para apresentar na Benebri, né? Então, o Paulo Rosenbaum é médico e escritor, possui publicações no Brasil e no exterior, é criador e editor do blog Conto de Notícia, que publica regularmente no jornal O Estado de São Paulo. É mestre e pós-doutor em medicina preventiva e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na área médica, publicou Medicina do Sujeito, Homeopatia, História Lógica da Arte de Cuidar, Entre Arte e Ciência, Novíssima Medicina e um outro Código da Medicina, entre outros. No campo literário, que é o que nos interessa mais assim, proximamente, né? Publicou Impreciso Emigrar, A Verdade Lançada ao Solo, Céu Subterrâneo, Navalhas Pendentes, que nós já tivemos aqui a oportunidade de tê-lo aqui, e Não Envelhecerás, e outros contos, né? E a coletânea de poesia em A Pele que Nos Divide. Participou com o ensaio Outro Exílio na coletânea internacional Íris e Venires. O romance Leonardo deve ser lançado no segundo semestre de 2026. E Navalhas Pendentes ganhará versões em inglês e hebraico. Parabéns, mas autor. Então, Paulo, com você a palavra para falar um pouquinho da sua obra e depois a gente inicia as perguntas. Você quer que a gente já comece perguntando sobre? Você pode começar se apresentando, falando do seu processo criativo, como foi que surgiu essa obra. Tá bom. Fique super à vontade. Muito obrigado pelo convite, Lena, o Abrão, que ele está aqui, as outras pessoas que participaram dessa interlocução inicial. Bom, falar um pouco sobre a sua própria lavra é sempre um pouco constrangedor, mas como eu supero isso com alguma facilidade, eu vou tentar falar um pouco como é que foi a trajetória. Bom, eu sou médico, fiz uma especialização em medicina preventiva, tenho uma carreira acadêmica na USP. No consultório eu trabalho com medicina chamada integrativa, o termo está um pouco desgastado, mas usando homeopatia, fitoterapia, um pouco de medicina macrobiótica, enfim. É, então, essa trajetória ligada à literatura é antiga, porque a minha primeira profissão foi ser escritora. A primeira vez que eu publiquei algo, eu tinha 21 anos e publiquei um livro de poesias pela Massaú Ono. Já escrevia, tinha algumas crônicas, depois fui desenvolvendo isso, depois fui convidado para escrever no Jornal do Brasil, num assunto que não era a minha área original, que era coisas da política, porque o Vilas Boas Correia estava se aposentando e o editor do Jornal do Brasil gostou de alguns textos e me chamou. Bom, aí então me meti numa área que teoricamente nem era quase por acaso, como não existe o acaso na versão da tradição judaica, assim, foi um push do destino, enfim. Então, e depois eu consegui esse espaço no Estadão, e que é onde eu estou publicando até hoje minhas impressões, né? Ultimamente dominado pela questão dos ataques infundados contra o Estado judaico, contra Israel, e também na defesa da nossa episteme, ou seja, da nossa forma de ver o mundo, a forma judaica ou da tradição judaica de enxergar a realidade. No campo da literatura, então, tem esses livros aqui, esse é poesia, A Pele que Nos Divide, não está na ordem cronológica. Esse é o Céu Subterrâneo, foi publicado pela editora Perspectiva, com o pós-fácil do Jacob Ginsburg e do Luiz Soares. Esse é um dos livros de medicina, o último, que é algum outro código da medicina. A gente discute algumas questões ligadas a outras formas de enxergar a saúde, uma forma vitalista de ver a medicina.
O Navalhas Pendentes, essa é a segunda edição, já esgotou a primeira edição, já esgotou duas vezes a primeira edição, e depois a gente passou para essa outra editora, que é a Alta Books, a Almedina, que publicou esse livro. E esse foi o primeiro romance, que é o Verdade Lançada ao Solo, publicado pela Record. Então, essa é um pouco a trajetória dentro da literatura. Esse livro de contos, O Não Envelhecerás, ele surgiu de uma antiga coletânea que ficou em estado de laboratório, como a gente diz, durante muitos anos. Eu diria que ele ficou quase 10 anos, ou um pouco mais, trabalhando em cima dos textos e saindo. Tinha muito mais contos, na verdade eram 18 contos, e a gente resolveu fazer em duas etapas. Essa é a primeira etapa, e a segunda etapa é uma pena, porque na outra que ficou de fora, está muito ligado a uma coisa que está acontecendo hoje. Não sei o quanto vocês estão acompanhando isso. O nome do outro livro de contos, que não é esse, se chamaria 2034, O Fim dos Livros. Então, o que está acontecendo? Os data centers, que são os centros de totalização de informação das empresas de inteligência artificial, estão comprando livros anteriores a 2022, e muitas empresas estão destruindo esses livros, porque eles acham que a ideia da retenção da informação como monopólio pode ser uma coisa interessante. Então, assim, esse conto praticamente antecipou isso. Não, não é o único. O Bradbury já tinha publicado o Fahrenheit, que era um livro onde se extinguiam os livros, né, de alguma forma, se tornava ilegal obter livros. Então, mas esse conto, enfim, em breve espero que a gente consiga publicar. O Não Envelhecerás, ele tem várias nuances, né? Ele tem uma perspectiva, talvez, de histórias curtas, muito curtas, de coisas até que eu publiquei no Estadão, não com esse viés, uma versão um pouco mais elaborada, e tem os contos um pouco mais longos, que seriam, assim, talvez, ou crônicas mais densas, ou contos onde eu desenvolvi um pouco mais. E eu acho que esse é o ponto inicial, né? Assim, então, sobre a minha trajetória, acho que tá dito, né? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta sobre esse quesito, mas é É, isso. eu acho que você pode falar agora, começar a falar sobre o livro, né? E realmente, você já teve aqui com outro livro, né? Navalhas Pendentes, foi muito bom. E a gente agora quer saber desse. Navegas Pendentes é narrada por um personagem chamado Homero Arte Montefiore. Como vocês sabem, quem funda o romance moderno na história ocidental é Homero, com a Odisseia, né? Ilíade, Odisseia, mas a Odisseia. E eu me inspirei nessa ideia do Homero. Agora está na moda a ideia por causa do filme do Christian Nolan. Mas a ideia do livro não tem a ver com essa saga, mas tem a ver com uma antecipação que eu fiz sobre o estado das coisas em relação à inteligência artificial. Então, assim, é uma denúncia, o livro, ao mesmo tempo é uma ficção sobre o que poderia acontecer com editoras que começassem a publicar best-sellers acima do aceitável. Assim, sempre é um best-seller. E o Homero desconfia disso e vai atrás, enfim, aí tem e descobre a sua própria origem. No Não Envelhecerás, que é esse livro de contos que a gente está discutindo hoje, a ideia é, então, nesses pequenos contos, trazer algumas informações. O primeiro conto é sobre uma coisa que aconteceu com Jorge Luiz Borges. Como vocês sabem, o Borges é um escritor argentino é, muito importante. Muitos dizem que talvez seja o escritor mais importante do século XX.
Entretanto, ele nunca ganhou nenhum prêmio, assim, ganhou alguns prêmios, mas não o Nobel, enfim. Então, ele, digamos, ele foi preterido em função, teoricamente, das posições políticas que ele tinha, o que é uma inverdade. Na verdade, ele nunca foi um defensor de nenhum regime totalitário, mas, como ele não se alinhou a um certo grupo, digamos que na época era um grupo hegemônico, ele foi um pouco boicotado e, na época, cancelado por muitas tendências políticas. Enfim. Então, o que que acontece nesse conto do Borges? O Borges ele era um londrino, digamos, por afinidade. Então, ele sempre ia para Londres. Ele escrevia contos e ensaios, enfim, era muito conectado com a língua inglesa. E, num determinado momento, ele se hospeda num hotel e nesse hotel, ele recebe um telefonema de um editor para verificar que ele queria que o Borges examinasse um manuscrito, um palimpsesto, uma espécie de manuscrito antigo, se ele podia vir. Porque o Borges tinha uma erudição muito grande, ele trabalhou na Biblioteca Nacional de Buenos Aires e ele conhecia muitas línguas, era um poliglota. Então, esse editor achou, bom, ele chega lá, vê, e, e o Borges era cego, né? Ele se tornou cego. E, num determinado momento, ao manusear esses manuscritos, ele recupera a visão. E o livro, esse conto, se trata desse fenômeno milagroso. Os contos, o manuscrito, eram dos Medos. Os Medos eram um povo ligados eram descendentes de Jefé, que era um dos filhos de Noé, ou Noa, como a gente diz. E eles é um povo que desapareceu. Não se tem notícia desse povo. Era um povo muito importante, dominava toda uma região, mas eles sumiram. Ninguém sabia. Enfim, então essa recuperação da visão dele, aí tem a descrição, é muito difícil falar sem ler, então eu vou ter que ler para vocês, de alguma forma, talvez penetrarem um pouco naquilo que o Borges. O Borges, então, como começa? Borges e a privação dos sentidos. Enquanto Borges dormia, depois do brunch, um bilhete farfalhou à porta. A cegueira, como tinha aprendido com Aldous Huxley, era um castigo violento que, no entanto, proporcionava vicarianças sensoriais vantajosas, às vezes emocionantes e extravagantes. Então, quando se priva uma pessoa de um sentido, o que se considera dentro da neurologia, ou da neuropsiquiatria, ou da medicina, é que você exacerba outros sentidos. Então, ele tinha um sentido muito aguçado para cheiros, para tato, para sons, enfim. Então, eu exploro um pouco essa, digamos, essa expansão sensorial E aí, quando ele recupera a visão, tudo isso muda. Então, aí tem a narrativa que o Borges faz sobre de como ele está enxergando essa nova realidade. Eu acho que aí vocês, quem tiver curioso, pode ler o livro. Aí eu posso fazer uma pergunta em cima Por dele? favor, claro. Então, eu achei interessante se você pegar um personagem que realmente existiu, né, que é o Jorge Luiz Borges, né, que fala, né? Borges, Jorge, né? Jorge. Jorge. Bom, a gente Então, não tem você essa. pegou um personagem que realmente existiu, então eu queria saber se você fez uma pesquisa sobre ele, né? Eu acredito que você, para fazer os personagens, pesquisa e tudo. Mas eu pergunto, existe você pode utilizar, eu fiquei com essa curiosidade quando eu li, você pode utilizar um personagem que existiu realmente? Não existe uma cobrança por parte da família quando se usa como personagem, como pessoa que existiu? Até agora eu só fui intimado 7 vezes. Não, estou brincando. Não, E olhando não, pelo aspecto não, jurídico, né? não, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Mas é que não há uma calúnia, não há difamação, na verdade, há Mas sempre é uma uma coisa ficção, em cima elogiosa. Eu coloco que isso é baseado em ficção, não tem nenhuma. Mas, como você pode dizer, bom você falar que eu vou mudar meu endereço jurídico
para nunca ser encontrado, Vai para caso Israel. também, mas lá se acha também. Então, é interessante a pergunta. Eu acho que. E são todos autores mortos, né? Assim, eu não estou usando ninguém vivo, que é uma vantagem, né? Porque, enfim. E você sabe que 70 anos depois da morte de uma pessoa, todas as coisas caem em domínio público. Uma lei internacional, qualquer um pode usar aquilo que foi produzido por uma pessoa depois que ela falece, depois de tanto tempo. Então, eu acho que não vejo. Se bem que a Maria Kodama, que é a esposa dele, que eu acho que já faleceu, arrumou bastante encrenca com os editores posteriores. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É, Maria você está, Kodama, na verdade, enfim. homenageando ele, né? Sem dúvida, claro, né? Assim, acho que é um. E o Kundera fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a literatura, principalmente o romance, é um diálogo os romances e a produção literária daqueles que os precederam. Ou seja, a gente está sempre dialogando com outras obras literárias que não são as que a gente produz, mas que outros produziram. Então, eu acho que é uma homenagem não só a ele, à literatura. Sim. Enfim, acho que nesse sentido, acho que espero não ter esse probleminha jurídico. Probleminha. Não. Claro? Você falou que quando ele perde a visão, afloram outros sentidos nele. Uhum. Quando ele recupera a visão, esses sentidos que afloraram ficam com eles ou ele perde também esses sentidos? Eu acredito, bom, no livro ele permanece com os outros sentidos. E né, do ponto de vista neurofisiológico, tem outros médicos aqui que podem falar também, mas eu acho que isso você conserva, porque é uma hipertrofia de uma sensorial que você não vai deixar de ter depois que você hipertrofiou ela durante tantos anos. Então, o tato, o som, talvez é uma espécie de educação dos sentidos, não é? Então, eu imagino que a pessoa mantenha aquilo que ela conquistou, entre aspas, né? Porque foi uma coisa trágica, a partir da privação sensorial de não ter mais a visão. Não sei se eu respondi. Ah, Olhando aqui com. Ah, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Eu separei vários trechos, mas por isso que eu queria ir no ritmo de vocês, o quanto vocês querem. é, Por exemplo, é, o porteiro pergunta para o Borges, Mister George, ou Jorge, pode nos explicar como a cegueira influenciou sua literatura? Aí ele fala, explicar? Espalma as mãos, desistindo e simulando ignorância antes de continuar. Não sei, posso falar apenas o que imagino. O jornalista riu, incipiente. A cegueira nos tira quase tudo, suspirando com força. Borges prosseguiu, mas ela nos confere a vidência. E a vidência é violenta. Vidência? Qual vidência? Antes mesmo de abrir os dicionários, crio significados para as palavras que desconheço. Isso permite que eu distorça a ficção, sem medo. E eu faço isso sem medo, e como isso me dá prazer. Além disso, acho que eu sonho muito. Nesse sentido, por graça ou desgraça, tenho a impressão que sou mais livre que a média dos escritores. Então, são essas ponderações que o Borges vai fazendo em relação a não só a outras interlocuções, entrevistas, pessoas que vão interpelando isso, o próprio editor fica espantado quando ele. Primeiro, ele é incrédulo, ele acha que o Borges está fazendo uma espécie de brincadeira quando ele recupera a visão. Segundo ponto a- é que para o leitor, é que para o tradutor-leitor, o intérprete tente penetrar no texto com mais intensidade que o próprio autor. Isso é uma coisa muito interessante da literatura. E o Kundera coloca isso. Quer dizer, o que interessa na literatura é a maneira como o leitor interage com o texto.
E como leitor, porque existem várias formas de interagir. Cada um vai imaginar uma coisa, cada um vai imaginar uma voz, cada um vai imaginar a textura desse manuscrito que o Borges pegou nas mãos. E o curioso desse manuscrito, e aí entra essa questão, digamos, da minha condição judaica, é, que é todos os contos têm algum, digamos, passam pela judeidade, como bem escreveu o Saul. Quer dizer, passam por essa preocupação com as questões judaicas, né? Porque mais do que nunca, né? Assim, quanto mais nos tentam tirar isso, mais devemos reafirmar que é isso mesmo que nos torna vivos, ou que nos torna, é com isso que a gente se identifica. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que esse é o ponto do Borges. Podemos passar para o próximo? O próximo é uma pessoa escala uma montanha e ao escalar essa montanha, ele, ele faz uma série de reflexões o nome dele é Clavius e eles estão escalando o Kilimanjaro. E aí ele vai fazendo uma série de reflexões sobre por que ele não falou tudo que ele queria falar sobre o amor que ele sentia para a esposa dele, ou para a mulher que ele estava se relacionando. Por quê? Porque num determinado momento vai haver uma avalanche e ele percebe a iminência da avalanche. E aí ele faz uma espécie de retrospectiva, como se fosse uma experiência de quase morte adiantada. Ele sabe que ele vai morrer, sabe que tem pouca chance de sobreviver, e ele começa a pensar: o que eu poderia fazer? E a coisa mais evidente para isso é, para ele, naquele momento, falar tudo o que ele sentia e o amor que ele tinha. Claro que ele lembra das questões políticas, ele é um político europeu britânico, ele tem problemas com o primeiro-ministro, ele tinha um cargo importante, mas tudo isso não é importante naquele momento. Naquele momento, o que importa é o amor. Então, eu abro o texto com uma citação do Freud, que é o seguinte: civilização é a habilidade de adiar a gratificação do instinto. Seleciona a intensidade para acomodar essa coisa selvagem e pululente que é o desejo. Quanto não sonhei com um amor desses? Desde a adolescência, prometi chorar se encontrasse uma mulher que amasse. E por que ser tão educado? Por que não uma única vez? Por que não posso ter o que desejo? Deveria ter atravessado a sala ajoelhado e implorar. E aí a avalanche é o desastre e é o que pode ser o protagonismo do milagre. Por quê? Ao olhar para ela, ao se conectar com ela, ela já tinha, digamos, atravessado a fase perigosa da avalanche, ela tinha se salvado. E ele estava na iminência de sofrer a avalanche. Então ele olha para ela e fala: puxa, o que eu perdi, né? Assim, que era para ele era a coisa mais importante naquele momento. Antes ele tinha outras prioridades, mas naquele momento, na iminência da morte, ele lembra disso. Não, isso que a Lena Estou procurando o que Não, você então, tá é falando. que Não está na ordem, né? acho que dois adiante, se você for. Próximo. Esse, Clávius, é esse. Então, o que o Clávius faz? O Clávius, enfim, ele acha que ele vai morrer, ele faz essa reflexão, e aí ele pensa nessa frase: um beijo embalaria o reencontro, e por isso o silêncio é o beijo daqueles que não mais se tocam. Obviamente, tem um monte de questões ligadas, para mim, à questão poética, né? Assim, então, eu acho que por isso que a inteligência artificial nunca vai construir bons romances, porque a ideia da poesia é uma ideia ligada ao inconsciente. Então, enquanto a inteligência artificial consegue elaborar textos, pode até ser que um dia alguma dessas. Bom, eu prefiro chamar como o Roger Penrose chamava de esperteza artificial, na inteligência. Inteligência é uma coisa dos organismos.
Não existe inteligência que não seja ligado ao organismo. Então, ele chamava de esperteza artificial. É, esse é o Clavius, é o presságio, ou seja, a sensação de que ele vai. Alguma questão sobre esse ponto? Não, tá super bonito esse. Aí tem esse outro conto que é Tecová, o Mundo Editado. Tecová é uma palavra meio indígena ligada à aldeia, um lugar cercado, enfim. Por que mundo editado? Porque o Jonas Belli, né, que trabalhava com o Targum, a família Targum, se perde dentro da própria biblioteca. Ele some, não é mais encontrado. Na verdade, o Targum, ele acaba ele tinha uma biblioteca enorme no Brooklyn. Obviamente, isso foi inspirado, aqui eu posso dizer, sem medo de ser processado, talvez, né? Inspirado na ideia da biblioteca do José Mindlin, né? Que tinha uma biblioteca fabulosa. Ele doou essa biblioteca para a USP, né? Então, hoje, essa biblioteca pode ser encontrada na USP, a brasiliana USP, né? Mas, enfim, tem muito mais do que brasiliana ali. É, então, esse personagem se perde dentro da biblioteca. E ele era uma figura interessante, porque apesar de ele não ser judeu originalmente, apesar de chamar Targum, a gente sabe o que significa Targum ligado a Irgum, é, ele, de alguma forma, ele some dentro da biblioteca e ninguém sabe onde ele foi parar. E, na verdade, ele estava tentando esconder um manuscrito. E esse manuscrito era uma espécie de manifesto. Ele resistiu ao nazismo, né? A família dele, ele veio jovem para o Brasil. A família dele conseguiu escapar porque ele era filho de um professor que foi perseguido pelos nazistas. É, e aí eu vou ler o manuscrito, porque o Jonas Belli acaba recuperando esse manuscrito. Eu não sei, está meio truncado, eu sei, mas é que é difícil falar sobre os contos sem ler o texto. Então, eu estou Não, tentando. fica super. Não, tá bom. Tá ótimo. Não, eu estou à vontade, eu não sei se vocês estão Tá à bom. vontade. Tá ótimo, tá ótimo. É, e lá teremos feito todas as hipóteses chegarem a ser as teses que se consolidam, não como afirmações de ofício, mas como verdade dialógica. Na verdade, deparei-me com a peça mais misteriosa, dramática e pouco crível de toda a arqueologia humana. Eis que nessa pedra fina, que quase simula um papel, um mineral plano espelhado como a mica, na qual estão grafadas as letras de todas as palavras, como a digitalização dos sons originais das instruções que Deus deu aos israelitas no Sinai. Tais veios são bem mais do que sinais gráficos que teriam sido decodificados ao longo de milênios. E talvez eu mesmo tivesse completado o trabalho, isto é, esboçado a compreensão mais aproximada já feita, demonstrando a dúvida como o principal motor para o desenvolvimento humano. Na verdade, é isso que ele descobre, que nesse texto muito ancestral, a dúvida é a principal questão. E aqui tem a ver com a questão talmúdica, né? Assim, que como diz o Adin Steinsaltz, é um livro muito mais de perguntas do que de respostas. E ele diz que o Adin Steinsaltz chega a dizer que o Talmud talvez seja um livro mais importante, óbvio que ele foi muito criticado por isso, do que a própria Torá. Por quê? Porque é o comentário vivo da Torá. É aquelas as dúvidas e todas as questões que todas as pessoas têm sobre a lei escrita. E o significado é tanto extraordinário como inusitado. Permitiu que a percepção transformasse o mítico em técnica, reduzisse a mistificação e elevasse aquelas instruções e regras do código civilizatório na maior transformação registrada na história humana. E é essa característica que evidencia na tradição trazida por Moisés a primazia do ser individual sobre o poder.
sobre os sistemas políticos que paira acima da ideia de nação-estado. E, na verdade, aqui eu faço uma digressão, eu acho que é isso que é imperdoável para quem não entende a proposta judaica, que é assim, o sujeito é sagrado. Essa que é a questão. O sujeito é sagrado acima das outras instituições, nação, enfim. Então, eu acho que isso digamos, é muito difícil de compreender do ponto de vista político. O singular submisso ao pacto, uma proposta que, apesar de transformadora, costuma ser intolerável para a litigância do mundo. Aí está a origem primeva do Judenhass, ou seja, o ódio aos judeus, e por isso mesmo somos essenciais. Esse é o que ele descobre. Óbvio que tem mais, né? Tem essa aldeia que depois eles fundam, ou já está no meio da selva amazônica, e que o Jonas Belli vai lá para tentar fazer uma transmissão radiofônica para o mundo, alertando sobre os perigos do totalitarismo. É mais ou menos isso que é a proposta do Cohen. Não sei se isso é alguma coisa específica. Isso é uma lembrança para você depois da minha visita. Eu tinha até tem uma citação aqui que eu gostei, que eu gostaria de realçar, porque eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando, né? Quando o homem não encontra mais interlocutores, duas coisas podem estar ocorrendo. A primeira é que o código estabelecido não permite mais trocas, pior para as duas partes. Então, essa coisa da comunicação, né? Tudo, cada um vem com as suas crenças, né? E traz as suas crenças e não ouve o que o outro está falando. Então, eu achei muito interessante essa, né? Que você traz aqui meio que algumas opiniões suas, né? E aí você Não fala, sei se são minhas, são dos personagens. tá. É que é difícil explicar, mas depois de um tempo, é um pouco. Eu vou falar, desculpe, minha esposa está aqui, mas eu tenho que falar. Você se sente um pouco, digamos, esquizofrênico, no sentido de que você começa a ouvir a voz dos personagens. E eles falam coisas. Então, dizem que o Guimarães Rosa, quando ele foi escrever O Grande Sertão Veredas na fase final, ele já estava muito doente, ele ouvia as vozes dos personagens. Quando eu li isso a primeira vez, falei assim, bom, ele já devia estar num surto psicótico. Como médico, você sempre tenta, né, estabelecer um diagnóstico. Mas, na verdade, não. Provavelmente ele estava recebendo uma informação. Da onde vem essa informação? Não sei. Então, tem ideias minhas, óbvio. Alguém já disse que você só escreve um livro na vida, que é o livro sobre a sua própria vida. Mas, na verdade, não é bem assim. Você ouve uma síntese de pessoas muito diferentes. Então, é, é isso. Tem uma expressão que você utilizou também, ciclotimia, né? Eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Não, a ciclotimia ideológica, né? Que é? Assim, você acorda de manhã de direita, na hora do almoço você é de centro, à tarde você é meio progressista e de noite, antes de dormir, você é de extrema esquerda. É uma espécie assim de você não ter. E, na verdade, seria o correto. Por isso que eu brinquei aí num grupo de amigos que a gente está fundando uma associação, que eu achava que os judeus necessariamente só podem ser de centro, porque você tem que conversar com todas as áreas. O judeu não pode ser. Se o judeu aceita o Talmud, que é uma coisa que você fica o tempo inteiro dialogando com posições contraditórias, você não pode se fixar, se cristalizar numa única posição. Eu acho que nesse sentido é um aprendizado. E é isso que você falou. Sem uma interlocução, sem aceitar o que o outro diz, sem digamos, a abertura para ouvir também, né? Não só para falar, eu estou falando bastante, mas enfim, eu acho que a gente fica meio empobrecido do ponto de vista intelectual. Essa chamada polarização, que é uma bobagem, esse termo, na minha opinião, nada mais é do que uma pobreza da interlocução. Não, você colocou no personagem essa opinião da polarização, né? Essa expressão de polarização, não foi? Sim,
Eu prefiro pensar que foi o próprio personagem que não eu. Mas é verdade, é verdade. Você fica ouvindo, digamos, a reflexão de outras vozes. Então, por exemplo, muito quando eu escrevi Céu Subterrâneo, que é esse livro aqui, é, algumas pessoas. Tá. Aqui é que você Ah, fez esquema. não, tá aí. Ah, Esse aí tem um personagem que chama Adam Mondale. E aí várias pessoas me falaram assim, o Adam Mondale, o Adam Mondale. Acharam que eu estava fazendo uma piada com Mondale, com Mandale. Falei assim, não, é Adam Mondale. Mas cada um vai enxergar até uma sonoridade diferente na voz de um único personagem. Então, 3 ou 4 pessoas me falaram coisas diferentes sobre um personagem aqui. Então, essa multiplicidade de interpretações que um romance pode trazer tem uma história muito interessante. O chefe da polícia de uma entidade, de uma cidade mexicana, não era a cidade do México, era uma cidade menor, não sei se é em Acapulco, enfim. Ele começou a distribuir romance para os policiais. Por quê? Porque ele viu que os policiais que liam mais eram bem menos violentos. Ele ficou, mas como, por que isso tem a ver uma coisa com outra? E aí ele fez uma tese, depois ele até ganhou um prêmio por isso, porque ele era, na verdade, a origem dele era chefe de polícia. Porque as pessoas que conseguiam ler e penetrar na literatura conseguiam ter uma interlocução mental, interpretativa com o texto, que permitia se deslocar para uma outra posição, ou seja, ser um pouco quem elas estavam lendo. Lembrar que existiam outras pessoas. Enfim, então, esses policiais começaram. E aí isso pegou, pelo menos numa região lá do México. Isso começou, eles começaram a distribuir. Óbvio que também depende do que você distribui como literatura, né? Enfim. Mas é só para dizer que talvez a literatura tenha uma função muito maior do que o que a gente imagina que ela tem, eu acho. É, alguém quer me perguntar alguma coisa? Essa distribuição dos livros, que o senhor está falando para os policiais, era como se os policiais se vissem no lugar do outro. Exato. Era isso. Essa era, porque ele perguntava, né, para esses policiais, mas porque os índices de violência policial diminuíram, e depois até a ONU. A ONU hoje é uma entidade muito problemática, mas na época que ela talvez fosse uma possibilidade de interlocução entre os povos e as nações, é, eles começaram a pensar em adotar isso como um modelo para reduzir violência policial, porque as pessoas que liam, esses policiais que liam, se conseguiam se transferir para a pele de uma outra pessoa, ou seja, com uma alteridade colocada na literatura. Eu acho isso espetacular, né? Assim, do ponto de vista opa, de ação terapêutica. de evolução, né? Claro. Podemos falar um pouco sobre o próximo? Vocês que alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Qual é agora o manuscrito? Não, esse já foi. Esse foi o do Chekhov. Esse Acho que também. foi fora da... Não, não, é isso mesmo. É que tinham muitas páginas. Pronto, é esse. Rivelino e as partículas erráticas. Bom, isso eu preciso entrar um pouco emocionante, mas vamos falar. Isso é baseado totalmente numa história minha, que é assim, eu tive um irmão e ele, isso é verdade, a gente viajou, a gente teve que foi exilado em Londres na década de 70, e meu irmão ficou doente, ficou com uma leucemia linfóide grave, na época não tinha transplante, voltamos para o Brasil, 2 anos depois ele faleceu. Ele tinha 12 anos de idade. E, bom, uma experiência super traumática, não preciso dizer que já teve uma experiência terrível na família. Mas o que aconteceu foi que uma vez nós fomos visitar, quando ele era menor, nós fomos visitar o Rivelino, jogador de futebol, Roberto Rivelino. Porque a gente era corintiano, todo mundo gostava de futebol, meu pai gostava. E ele fez uma dedicatória para o meu irmão, uma fotografia.
É, enfim, que é Com Abraço, Rivelino. Está até reproduzido no livro a fotografia. E aí, uma coisa muito. é, é, e aí, eu estou lá um dia lembrando dessa história. E eu, claro, tem as coisas inconscientes. A gente já mora nesse apartamento que a gente está há 12 anos, mas eu não sabia onde estava essa foto. Nem sabia se estava no apartamento. E, de repente, naquele dia eu fui mexer na estante para pegar uma outra coisa, pum, caiu um negócio atrás. E era o quadro com essa fotografia que estava lá grudada no mesmo dia que eu estou pensando sobre ele. Então, assim, bom, isso não é. Isso tem alguma. Tem alguma. Então, é, eu coloco assim: a razão tem de justificar todos os acontecimentos segundo a lógica das probabilidades aleatórias. É verdade, o pensamento rápido engana. Calma, sei que há um diagnóstico da psicopatologia para pessoas que enxergam padrões em quase tudo. Porém, ninguém pode refutar categoricamente a hipótese de que, mesmo na ausência, haja sempre um resíduo de presença. Ou seja, aquilo ficou muito, para mim foi bastante impressionante. E teve mais uma experiência, nós alugamos uma casa em uma outra experiência completamente diferente, né? A gente alugou uma casa no Guarujá, naquela, como é que chama? Sim, não é Acapulco, Entender? não, aquela mais cara, onde tem as casas. Enseada. É? Riviera. Não. Na Enseada. Eu não sei. Bom, onde o Jacques tem casa lá, não me lembro. Ah, Pedro. São Pedro. Isso, São Pedro. exato. É. Foi Bem uma melhor, exceção, bem é onde eu melhor. alugo normalmente, só para imposto de renda e tal. Mas, e de repente, eu consegui alugar através de um desse Airbnb, eu fiz uma oferta, a pessoa aceitou. E, de repente, eu vejo uma similaridade incrível. Então, tinha símbolos cabalísticos, coisas judaicas em todo lugar, livros. Falei assim, bom. Aí, de repente, a gente vai olhar a senha do Wi-Fi, é uma pessoa que a gente conhecia, né? Assim, e tinha falecido há pouco tempo, Não, mas é muito interessante. por mais ou menos uns 8 meses atrás. Eu fiquei bastante impressionado quando eu falei para as pessoas, não, mas essa é aquela pessoa que a gente conhecia. Enfim, aí eu fiz um conto também sobre Sim. isso. Então, o livro também traz essas questões, vamos chamar dessas pseudo-coincidências, ou não são coincidências, Nada por acaso. são sincronicidades, são formas onde as coisas se encaixam de uma forma mágica, mística, não sei. Isso existe, é real, aconteceu. Então, Rivellini e as partículas erráticas é um pouco isso. Óbvio que tem mais exploração sobre essa questão. Então, eu ia até perguntar. Vocês que estão online querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, né? Não, como não? Não. Talvez sim. Sim? Alguém quer? Bom, Acho que então a não. gente continua. Acho que não. Porque a Mas gente se pergunta. quiserem, pode perguntar. Fiquem à vontade, vocês que estão no online, para participar, tá bom? Bom, eu vou ler um pouco das minhas reflexões sobre essa questão. O que nós temos que as máquinas, não possuem? As máquinas e todas as parafernálias que podem nos bater em acúmulo de inteligência e cultura. Não conseguem negar a morte para poder viver, enquanto nós a negamos com os pés juntos. Exatamente aí está o privilégio exclusivo dos humanos. Os elétrons estão soltos. É permitido que também os chamamos de alma. E por isso eu hoje me permito saber, e sem precisar recorrer a nenhuma mistificação, que há algo vivo em tudo. Não sei se vocês têm acompanhado as últimas questões ligadas às pesquisas de física quântica, mas existem provas já de que quando você observa, porque isso era uma teoria do Heisenberg, né? Mas quando você observa um fóton, ou seja, uma unidade de luz, você já modifica a unidade de luz. Ela já não é mais a mesma. Na hora que você observa, quando você está olhando
para alguma pessoa, ou para aquela garrafa de café, ela já não é mais a mesma, e a minha relação com ela já se modificou. Parece uma loucura, mas Parece com aquela história do Rio, né? Que o Rio não é mais o mesmo, né? é uma coisa, isso é do É do Borges, Heráclito. não é do Borges? Ele tem um conto sobre isso Exato, também, né? acho que se chama Heráclito, o conto, é sobre o Heráclito. Você não entra duas vezes no mesmo rio, porque na hora que você entra, você não é mais o mesmo, e o rio já passou, já as águas já rolaram. De fato. Bom, é, imagino que Rivelino nunca soube disso, mas aquela foto milagrosamente intacta preservou um fragmento que simplesmente não existiria se, justamente nessa data, eu não a tivesse encontrado depois de estar perdida por décadas, caída atrás de uma estante. E aí entra uma questão aí eu vou me permitir também ler. Trago algumas reflexões, ideias a partir dos apontamentos de Milan Kundera feitos na arte do romance. Um dos poucos escritores contemporâneos que ainda me inspiram. Algumas diferenças entre conto e romance, e não se trata apenas do tamanho do texto. Lembrar que tem a frase do Júlio Cortázar de que o conto se ganha por nocaute e o romance por pontos. Ou seja, o conto tem que pegar a pessoa logo no início. Se não pega, não vai. E o romance, o indivíduo tem um longo processo, tem o primeiro round, o segundo round, ele faz essa metáfora interessante. Mas o que o Kundera diz, ele diz o seguinte: o que seria o romance se não a tentativa de unificação da história do planeta? Kundera provoca, ou seja, se há uma função, oxalá existem muitas, sua finalidade é tentar trazer a vida ao mundo da vida. Mas e se essa tentativa encontrar-se obstaculizada pela tentativa de asfixiar sua amplitude, reduzi-la à mera atividade que o sujeito exerce, ou limitar-se ao entretenimento, ou ainda limitar-se à luta política, ou analisar a sempre débil conjuntura geopolítica do planeta? Isso não é nem a vida, nem o objetivo do romance. A rigor, não há objetivo do romance, a não ser um escape, um disparo antifluxo para mostrar a trajetória do tempo, exibir pedaços e fragmentos das existências. Talvez por isso Flaubert insistia tanto em estar um livro sobre o nada, um álibi para escrever sobre um único dia de um único homem que ocuparia uma vida e não conseguiria traduzir a bilionésima parte do que significa existir. Estava vindo para cá, Silvia, e estava olhando, quer dizer, os carros, estava fazendo essa reflexão. Se a gente fosse descrever, digamos, na minúcia que é necessária, uma única trajetória de deslocamento de carro, com todas as variáveis, todas as pessoas que a gente viu, todos os deslocamentos, o ar deslocado. Então, por isso que é impossível, entende? Então, o que é o romance? É você pegar um fragmento e expandir ele ao máximo para tentar trazer um pedaço de vida para que as pessoas vivam. Talvez aí esteja a questão dos policiais que, de alguma forma, eles respiram um pouco de vida de outras pessoas quando o autor é bem sucedido em trazer. Eles conseguem se deslocar para um outro ponto de vista de um observador. A gente fala isso no tipo de tratamento que a gente faz, quando a gente usa um remédio homeopático que funciona adequadamente, a gente consegue descobrir que essas pessoas se deslocam um pouco do ponto original de observação que elas estavam. Ou seja, a pessoa está vendo, é que nem uma. Vocês conhecem o que é um holograma? Sabe? Já viram? Você pega uma fotografia, fotografa um dado, por exemplo, é tridimensional, é 360 graus. Então, na hora que você balança a fotografia, você vê todos os lados do dado. É mais ou menos isso. A pessoa se desloca do ponto de observador que ela estava para um outro ponto. Então, em vez de ela ver só o 1 e o 3, ela consegue ver o 4 e o 6. Eu acho que é isso que a literatura pode fazer com as pessoas. Um deslocamento do ponto holográfico em que elas estavam antes. E, nesse sentido, é interlocução, né? Para usar o termo, é
é desprezar toda essa ideia de que você só precisa estar de um lado ou de outro. Alguma questão? Aí eu faço uma reflexão sobre, porque baseado no meu próprio trauma em relação ao Rivelino e as partículas erráticas. E se mostrássemos desde cedo às crianças que desaparecer é a única garantia da continuidade e da permanência? Não como um jogo de palavras, mas como a verdade da existência, ou como um significado que sobrevive à extinção de um corpo, um significado fantasma que benevolamente nos acompanha para sempre. Não, não é imposto. Rivelino driblou o tempo com a sua dedicatória. Aquela foto, aqui reproduzida, imortalizou sua jogada. Mas foi a partícula do Serginho, meu irmão, que esteja num bom lugar, com o qual hoje pude entrar em contato, que me encheu de esperança. E não tem nada a ver com o incorrigível defeito de ainda torcer pelo Corinthians. Bom, não tem nenhum palmeirense aqui, né? Ah, bom, tudo bem. Aí tem uma provocação, que é a extinção. Eu não sei se as mulheres podem estar preparadas, mas é. Depois a gente recebe uma homeopatia. Como? Depois a gente ganha uma homeopatia. Ah, é verdade, é mais do que justo. Obrigada. Aí eu ponho assim, fim de gênero. Biologicamente é possível que o futuro selecione gêneros. O masculino pode desaparecer. Então, existem estudos, não sou eu que inventei isso, existem estudos biológicos digamos, de orientação de evolução darwinista que colocam que o gênero, se um gênero tiver que desaparecer, vai ser o gênero masculino. Por quê? Porque as mulheres já podem, quer dizer, de alguma forma, já existem estudos de autofecundação, de óvulos que se autofecundam. Então, a partir de células matriciais retiradas do próprio óvulo. Então, se o homem vai perder a função de ser o reprodutor, vai ser a função do homem? Do ponto de vista biológico, não tem calma, tá todo mundo me olhando com raiva, mas eu não tenho culpa, é só uma especulação. Então, aí, esse conto eu acho que esse conto valeria ler ele inteirinho, porque eu acho que ele tem um certo humor, né? Pelo menos, não é um humor negro, mas é um humor, digamos, provocador. Vamos lá. 75 por aí. Opa, obrigado. 75? Tem uma. Começa na 73, né? Extinção. A última a falar no Congresso, Helena Schmileva, afirmou que já fazia quase 70 anos que um deles havia sido avistado em ambiente doméstico. Portanto, mais do que uma geração separava a data da inauguração do museu do período da grande extinção. Às vezes é muito natural que todas nós nos perguntemos e se eles ainda estivessem por aqui. O que seria do mundo? Como seriam nossas vidas? E Helena ouviu várias vaias ao fundo, fez uma pausa rápida e em seguida deu continuidade à própria palavra. Talvez vocês não entendam, mas não faz tanto tempo assim. Minha bisavó, imagine, chegou a ter um em casa. Na época era normal. As vaias diminuíram. Eu sei perfeitamente. Hoje temos consciência de quanto eles são desnecessários, mas parece que nem todas eram infelizes com eles por perto. Em nossos dias, fica bastante evidente que depois que desapareceram, o mundo ficou melhor. As guerras estancaram, a violência e a desigualdade diminuíram, ninguém mais precisa suportar desmandos ou ideias dogmáticas fora das universidades, barbas que espetam, arrogância cabotina, topetes loiros, cavanhaques ridículos, maus hábitos e, convenhamos, os banheiros agora são definitivamente lugares limpos.
Tanto os acervos fotográficos quanto todas as evidências coletadas mostram que todos nasciam com deficiências genéticas de higiene e especula-se um invencível complexo de superioridade. Aplausos começam a ecoar do fundo da sala de conferências. Foi a história natural que decidiu que eles haviam cumprido o seu ciclo, não fomos nós. Quando os casos de autofecundação começaram a surgir no mundo, todos os cientistas honestos já previam que só poderia haver um desfecho. Os papers estampavam: quando some a função, o futuro é a extinção. Escreveram que 50 anos bastavam para que tudo estivesse consumado. Foram necessários quase 100. Os aplausos se intensificaram. Vamos recordar a sequência dos fatos. Nosso gênero conquistou cargos políticos. Passamos a ocupar o núcleo do poder. Em menos de 40 anos, nós nos tornamos hegemônicas. No início, reagiram com elegância, diziam constrangidos pelos milênios de opressão. Depois, ficaram incrédulos com nossa eficácia na gestão do mundo. Claro que parecia inverossímil, mas me mostrem, pelo menos um dos dinossauros esperava pelo seu próprio fim? Trouxe alguns dos jornais daquele período para que vocês todas reflitam. Vejam, por exemplo, essa manchete de março de 2032. Os machos agonizam, merecem extinção. Leiam essa outra, projetada aí no alto do telão. O masculino em vias de desaparecer. Aplausos seguidos de gargalhadas. E Helena pede calma. Mas só foi quando, inexplicavelmente, os alfas começaram a ficar inférteis que tudo piorou. O golpe mortal foi no orgulho. Reagiram mal e nos ameaçaram com boicotes e sanções. Foi quando passamos a gerar sozinhas, dispensando todo o seu provimento e patrimônio genético. Os biólogos evolucionistas logo constataram: somente fêmeas passaram a ser viáveis. O que nunca souberam é que nós jamais desejávamos isso. Nem mesmo fizemos força para que eles entrassem em extinção. Eu confesso, em caráter pessoal, alguma curiosidade em saber como seria ter um exemplar em casa em nossos dias. Murmúrios divididos entre desaprovação e apoio. Já imaginaram como seria dividir com eles a criação de famílias? Mesmo porque, pelo que tudo indica, parece que esse não era bem forte deles. Amigas, nós nunca quisemos fundar aquilo que foi designado muito recentemente de forma depreciativa como feministão. Natureza e evolução fizeram seu trabalho e, após milhares de anos, escolheram quem deveria assumir para dar lugar ao gênero que poderia viver para fazer o planeta sobreviver. Aplausos prolongados. Como bem definiu Aristóteles, a natureza não faz nada em vão. Faz, sem instrução, aquilo que é necessário. Vamos aceitar esse presente e louvar nossa emancipação sem culpa ou remorso. E Helena prossegue. Ao mesmo tempo, é com orgulho que inauguramos, nessa data, o Museu do Gênero Desaparecido, que abriga o maior acervo iconográfico, espécimes reais embalsamadas e uma curadoria especial com os objetos de culto. Só não conseguimos espaço para coleções de álbuns de futebol, com figuras carimbadas das Copas e carros potentes. O intuito é mostrar que reconhecemos o quanto eles foram importantes em etapas prévias da humanidade. Sabendo que o tempo não desfaz seus erros, nada mais justo do que prestar esse tributo aos saudosos machos, nossos parentes extintos, e reafirmar como somos reconhecidos por tudo que fizeram. E Helena termina ovacionada, desde as escadas do palanque, agradecendo o entusiasmo, ela acena para todo mundo, unindo as duas mãos à altura do coração, se inclinando ligeiramente. Ao chegar ao camarim, disfarça a nostalgia. A mãe natureza pode até fazer o que é necessário. Alguém precisa avisá-la de que nós não estamos obrigados a aplaudir. Certificando-se que a porta está trancada, retira um porta-retrato da bolsa encardida, aproxima-o e chora. Em seguida, aperta a fotografia contra o peito. Acabou. Bom, é uma provocação, uma ironia, uma coisa assim, mas é a ideia de você, digamos, fazer uma espécie de crítica ao excesso de identitarismo, né? Essa questão assim, de que é uma falta de interlocução também, uma forma meio dogmática. O planeta agradece. Como? Então, de agradecer. Faltou ela agradecer que o planeta está agradecendo que sumiu 3 bilhões de seres humanos.
Mas no final ela se agarra com porta-retrato, devia ser o marido, Do pai. namorado, alguma coisa. É, Então, aí pai. cada um vai pai, né? imaginar. Eu vou colocar aqui em Marido pimenta. é, porque já está distinto. É o pai. 40, Avô. No final o discurso é um, né? E o sentimento é outro, né? Bem por aí, eu gostei desse final. Eu acho que eles se encontram no meio de mulheres. Bom, esse é mais um Eles dos. vivem no mundo contemporâneo. Agora não, que eu atendi, mas era só uma mulher. Aí tem esse conto do Fairbanks, que é talvez um conto também mais curto, onde ele, digamos, ele reconhece o papel da solidão, não como uma vicissitude, mas como uma espécie de virtude, porque a solidão é um alarme. Então ele acorda, ele tenta reagir, desce ao saguão do prédio, o porteiro dorme. Ele não quer despertar ninguém, avista a rua, cogita sair e dar uma volta, mas retrocede perigoso demais, ele estima. É 2 da manhã. Sobe ao seu andar e entorna a porta como se pisasse em cristais de sal grosso. Parado atrás da porta, ainda aberta, toma uma decisão. E aí ele tem um sonho. E a partir desse sonho, e ele precisa muito de. Então ele fica ligando, ele é um enxadrista, ele sempre fica ligando para um outro sujeito que é um amigo dele, que é uma pessoa romena que também gosta de xadrez mas a pessoa não quer falar com ele. Então assim aquela etapa da vida onde você tem poucos amigos e aí ele faz essa reflexão. Ele faz o seguinte: o sonho dele está em um campo, mas parece haver uma praia ao fundo. À sua frente estão 3 moças lá pelos seus 20 anos dançando de roda. Fairbanks habita um corpo bem mais jovem, ainda que não possa se enxergar. Sente-se tão leve que duvida do seu bem-estar. Um estado que deveria ser a norma vai se tornando exceção. E isso é exatamente a doença do envelhecimento. Quando predomina o peso, quando você detecta que a força da gravidade caiu sobre você. Banks contempla a cena distante, sem muita pretensão de compreensão. Esse é um dos milagres do sonho, seu efeito catártico. Não há compromisso algum com a verdade, nem com a realidade. De repente, alguém avisa aos gritos: rápido, tempestade! Somem as moças, somem a paisagem, ficando só a árvore sobre o qual ele já se recostara. Estarei protegido? Pergunta-se, quase como uma formalidade sem nenhum incômodo. Logo em seguida cai num semi-estupor, numa rede de imagens sucessivas, nela se imagina velho e o que fará quando tiver uma idade avançada. Toca o telefone, Fairbanks desperta rápido num sobressalto, está um pouco atordoado, vê-se sob a mesma árvore, a tempestade ainda cai. Despertou do primeiro sonho, pensa, meta-sonho, ou seja, o sonho do sonho. Faz força para se erguer e nada. Era o que os yogis chamam de desdobramento, ou o que os ocidentais chamam de algum surto patológico. Uma coisa que é um absoluto que só chega com a idade. Você se importa muito menos com a opinião alheia. Não é desprezo, não é arrogância, não é soberba. Apenas um tipo de autossuficiência que te resgata de uma vida cheia de pendências e contrapesos. Um sonho pode mudar o mundo de um sujeito? Pode não mudar o mundo, mas funciona como um furacão que encaixa as peças do quebra-cabeça. Uma vez perguntaram para um biólogo evolucionista que o universo era aleatório. E aí um biólogo que tinha uma visão mais crítica, também evolucionista, mas uma visão mais crítica, ele dizia que o universo ser como é como se um furacão passasse num ferro velho e deixasse pronto um carro tipo uma Ferrari. Então, assim, questionando a ideia de que tudo é, digamos, um acaso absurdo, de que o mundo veio do nada. E com isso, a gente pensa se existe e como existe e qual o papel do Criador na questão da ordenação do mundo. Como é o Criador, o que é o Criador, o que é Deus, o que é Hashem, o que é a Kadosh Baruch Hu, quer dizer, como ele se manifesta é uma coisa. Agora, que existe uma ordenação
que os próprios astrônomos e astrobiólogos não sabem mais explicar, existe. Aí vem o outro ponto que também é sobre. Porque assim, isso também surgiu quando teve aquele atentado de Boston, que jogaram naquela Avenida Boylston. Teve a maratona de Boston e teve um atentado terrorista com dois irmãos e tal. Eu estava nos Estados Unidos nessa época, não em Boston, estava em Nova York. E quando eu vi o que mudou de um dia, de uma hora para outra, a população de Nova York fica quanto? 400 quilômetros, né, de, de Nova York, Boston. Tudo mudou. Assim, quando souberam do atentado, as estações de metrô, os policiais, a relação entre as pessoas se mudou completamente. Aquilo me inspirou a fazer esse conto que chama A Pele que nos divide, que é quando o indivíduo está num ônibus, ele está reparando numa moça e, de repente, tem um ataque às Torres Gêmeas. Aí foi a partir disso que eu fui elaborando. Na verdade, é uma grande poesia em prosa, baseado numa ideia que eu tive exatamente em função dessa experiência de estar lá e, de repente, o mundo já não é mais o mesmo. É uma coisa que aconteceu a 400 quilômetros, mas teve tal impacto sobre a população imediatamente. Isso me chamou muito a atenção. E aí também tem um outro aspecto. Quer dizer, no dia seguinte estava tudo normal de novo, entende? Quer dizer, as pessoas. A natureza não dá a mínima para a gente, no sentido de que, se bem que isso foi uma coisa provocada pelos homens, mas os homens fazem parte da natureza, tá? Principalmente a natureza da barbárie, né? O Lula descansa e segunda tem que trabalhar. Por exemplo, A explosão foi domingo. exato. Bem lembrado. É, time is money, não é? Mas foi muito impactante, foi muito impressionante isso. É, aí eu faço umas reflexões nesse ponto, quer dizer, como o escritor controla o mundo? Quer dizer, isso já é uma fantasia absurda, o escritor controlando o mundo, mas ele tenta controlar o seu próprio universo imagético de pensamento. Qualquer desejo supera toda a previsibilidade. Ela só era bem mais jovem do que eu estava disposto a aceitar. Imediatamente considerei escrever a poesia e entregar para ela. Cheguei às primeiras linhas, imaginei uma poesia semanal, construiria um poema épico. Tinha a pretensão de virar a linha que demarcasse antes ou depois. Um bloco maciço sem pontuação, um texto longo que fizesse sentir imediatamente o poder do meu desejo. Abri o texto, abri o celular e fui ao processador de texto, porque eu fiquei imaginando que a vida, mesmo num atentado terrível como esse, continuava. As pessoas continuavam pensando, as pessoas continuavam se desejando, ou pensando nas suas carreiras acadêmicas, ou no seu trabalho, enfim. Então, o que ele viu a visão dentro de um ônibus tombado? Minha pasta, celulares, papéis tinham evaporado. Poderiam estar em terra firme, mas não se via chão. Eu vi o pó, mas o pó era excessivo e pouco definido. Não compreendia como havia mais ondas de pó do que poderia ser possível num ônibus tombado. Os dinossauros provavelmente protagonizaram o mesmíssimo painel escatológico no dia do impacto do grande asteroide. Gritos encefálicos, urros viscerais, gente disparando em maratonas incompreensíveis do lado de fora. A expressão humana nas faces deu lugar a uma outra mímica desfigurada da incompreensão absoluta. Aflição e instinto de sobrevivência são sensações que só podem ser mensuradas por você mesmo. De repente, reparei nas centenas de pessoas encavaladas dentro do ônibus. Havia um vício de estimativa. Só havia reparado em algumas poucas pessoas. E aí falo um pouco dessa ideia, tanto a ideia imaginária como do que é o amor, porque na verdade ele teve um amor à primeira vista por essa moça que ele viu dentro do ônibus, no meio
do acidente, quer dizer, meio tudo acontecia ao mesmo tempo. A ideia do conto era trazer vivazmente o que eu percebi nesse dia do atentado em Boston. Alguém quer fazer alguma? Lena? Estou esperando sua... Estou acompanhando aqui. Não, ninguém? Podemos partir para o outro, né? Talvez. Não. Mas é isso, eu me lembro. Quem se lembra do dia que aconteceu esse negócio das Torres Gêmeas, Quem não, realmente, né? Quem não lembra? É isso, talvez, você quer mostrar esse impacto, né? De tudo que aconteceu. Mas você sabe dizer exatamente onde você estava quando aconteceu. Sim. Quer dizer, com quem eu estava falando. É? Você lembra disso? Com Eu quem? estava falando, que eu falei pro cara e o que o cara me falou. Foi, eu também lembro exatamente. Eu lembro exatamente como. Funciona como ao modo de estresse pós-traumático. Quer dizer, você recorda o que é o estresse pós-traumático. Está tendo uma epidemia de suicídios agora em Israel. Não sei se vocês estão acompanhando. Por causa do estresse pós-traumático. De 7 de outubro? Os sobreviventes. Do Nova. Hã? Do Nova Festival. Exatamente. 7 de outubro. É engraçado que esse negócio das Torres Gêmeas, eu me lembro bem que eu estava no tráfego, depois que eu estava levando minha filha na escola quando aconteceu. Cheguei no trabalho, um colega disse, olha, vamos embora que o mundo vai acabar amanhã. Vai ter uma grande guerra, né? É isso, parecia que o mundo ia acabar, né? Quando aconteceu as Torres Gêmeas, né? É o que ficou, assim, daquele... Uma parte do mundo acabou, se você pensar. Acabou a ilusão do Ocidente. Estava em Diadema, um cliente. O cara falou, caiu as Torres Gêmeas. Eu falei, para de contar piada. Não, caiu. Eu Deu um falei, filme. tá bom, qual é a próxima piada? Você não acredita? Eu falei, não. Peraí que eu vou ligar para minha filha em Nova York. Ele ligou para a filha dele em Nova York, conversou com a filha. Falei, agora você acredita? Eu falei, não, tua filha está enganando nós dois. No estacionamento da Hebraica estava ali aquela televisão, o negócio acontecendo, assim. Eu assisti um pedaço lá, depois outro pedaço no trabalho. Botaram um telão lá para a gente assistir. Parecia muito doido aquilo, né? Realmente. E por isso que o Mark Twain dizia que a realidade, a ficção precisa se esforçar para chegar na realidade. Quer dizer, é mais absurda a própria realidade do que a ficção. Por quê? Porque agora um dos textos mais reproduzidos nas universidades americanas é a Carta América do Bin Laden. Se tornou moda nos Estados Unidos a Carta América do Bin Laden, que é exatamente a carta que ele fez quando ele planejou o ataque às Torres Gêmeas. Voltou. Isso Mas digamos, assim, tá morto porque as pessoas estão gostando da carta dele? Meu Deus, está tudo doido. Bom, eu tenho uma opinião radical, se vocês quiserem ouvir. Bom, mas Quero, mesmo que vocês eu não quiserem quero ouvir, também. eu vou Eu falar porque, enfim, eu preciso de espaço de manifestação. Enfim. Então, eu vou continuar aqui antes de passar para o próximo. Quanto tempo a gente tem ainda? Quanto? 10 minutos. Mais 4 horas? Não. A Silvia que manda. Talvez mais 15 minutos, porque as pessoas depois perguntam, façam Tá. fazer um comentário. Eu vou ler esse trechinho aqui, depois eu volto para mais um ou dois, talvez. Mas você não ia falar sobre as Torres Gêmeas aí? A gente A gente está esperando. que você fale, Paulo. Só pegar um... Opinião dele. Não, é que a minha tese é a seguinte: está tudo errado. O modo como se combate o antissemitismo, a forma, tudo bem, cada um tem uma forma de combater. Acho que a intenção é válida, mas o modo como está se fazendo, porque o que está se fazendo? Quando a pessoa vai denunciar um ato antissemita, um discurso antissemita ou um fato antissemita, ele reproduz o vídeo do indivíduo falando todas as suas ideias, digamos, judeofóbicas ou racistas ou antissemitas, e depois tem um pequeno lembrete embaixo. Está vendo que absurdo? Olha como esses racistas estão. O que predomina do ponto de vista da nova mídia, dos algoritmos, é a reprodução incessante e em progressão geométrica dessa informação. E não a... Então, quando você denuncia,
Você exalta o denunciado em detrimento da denúncia. Então, nesse sentido, as pessoas querem fazer, eu sei que as pessoas querem fazer alguma coisa. Então, elas ficam reproduzindo incessantemente. Só que o que elas estão fazendo, na verdade, é aumentando O alcance. não só o algoritmo, mas a, a velocidade com que essas informações racistas se propagam pelo mundo. Por exemplo, então, alguém fotografou um cara com uma camisa do 7 de outubro, meio comemorando, dentro de um supermercado em Amsterdã. Acho que é anteontem. Eu vi Isso isso se aí. tornou, bom, duas, quanto? As pessoas do supermercado ficaram sabendo, tem uma ou outra pessoa. Agora o mundo inteiro sabe que tem alguém que está vendendo camisas do site. É para esconder? Não. Mas o modo de que se faz essa. É isso que eu queria dizer. Eu acho E que. talvez a pessoa que tirou a foto é que viralizou, né? Paulo, Talvez fosse até um judeu que tirou a foto para denunciar e aí acabou ajudando a pessoa. teve um grupo de jovens adolescentes que estava visitando o campo de concentração Majdanek e estavam vestindo camisas com a bandeira da Palestina e Free Palestine e tal. Então, a repetição da mentira acaba virando uma verdade imediata. O próprio Rebbe fala sobre isso. O jeito de tratar os antissemitas, quer dizer, não é, digamos, torná-los protagonistas maiores do que eles, na verdade, são. Então, na hora que você denuncia, predomina, digamos, o protagonismo do denunciado e não, digamos, a efetividade da denúncia, nem jurídica, nem do ponto de vista da cultura. É isso que eu queria dizer, mas eu vou ler aqui o trecho que eu tinha preparado. Observem, quer dizer, se o autor falha nessa tarefa, ele está falando, eu estou falando sobre a questão do papel do escritor na elaboração do romance. Se o autor falha nessa tarefa, se não entender essa responsabilidade e cuidado para facilitar a ousadia da interpretação, temos duas consequências principais. Primeiro, a opção pelo fugaz e pela simplificação, e o triunfo de uma linguagem homogênea e hegemônica por parte das mídias. Observem que nas redes sociais, aos jornais, pequenas e grandes mídias, não importa a linha política, são as mesmas fórmulas, a mesma linguagem, o mesmo padrão de comunicação. É, na verdade, a anticomplexidade. Portanto, a linguagem contemporânea, seja jornalística, acadêmica e da literatura em geral, é essencialmente anti-romanesca. Ou seja, o romance não pode nem deve oferecer complacência com o espírito do tempo. É exatamente o contrário. Ele deve gritar o mais alto possível que se encontra em estado de sublevação contra o estado de coisas, sem cair no panfletário ou na nostalgia do hábito do romance do século XIX. Um escritor domesticado é um escritor sem pulso. Pode não estar ainda morto, mas há público em sua principal missão, opor-se ao recorte do objeto, frase muito comum em quem se submeteu a ter uma carreira acadêmica. Nesse sentido, o escritor que não está preocupado com venda de livros ou com o reconhecimento efêmero do seu tempo, também exerce uma oposição à linguagem acadêmica, a qual busca subordinar ciência à ideologia, criação aos jargões que as pessoas escolhem consumir. Isso não significa que, se for verdadeiro, ele pode e deve se expor ao máximo sua identidade. E aí a questão no caso específico de uma literatura produzida por judeus, ou se preferirem uma literatura com conteúdos de judeidade, esta se tornou muito mais relevante no mundo contemporâneo. Depois do inimaginável pogrom de 7 de outubro, dentro do território israelense, e a subsequente e vertiginosa ascensão do racismo antijudaico, o problema da edição dos livros escritos por escritores judeus assumiu proporções dramáticas. Existem muitos relatos de editores que, seguindo a moda, preferem evitar publicar obras de autores judeus. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Parece chocante, mas faz parte de uma nova e bizarra realidade. Não são apenas cancelamentos, mas boicotes, hostilidades e até mesmo anulação de livros pré-contratados. E o que isso significa? Que estamos, infelizmente, sendo derrotados na cultura e no plano simbólico do combate às intolerâncias. E para lutar, precisamos estar muito mais atentos, não
a não nos igualarmos ao grotesco que querem nos impor como estratégia. O grande triunfo dos inimigos da humanidade, que enxergam e pregam que os judeus são sub-humanos, seria nos igualar a eles em intolerância. Reafirmar os valores da herança mosaica é renegar a raiva e o imperativo da vingança. E esse poder encontra-se na literatura, não nas mídias. Encontra-se na poesia e não no escândalo. Pertence ao romance e não às diatribes nas redes sociais. Aliás, a cada denúncia impensada, exalta-se mais o denunciado do que o denúncia. Acúmulo de potencial de ação para algoritmos de sites racistas contra judeus tem sido relatados, mas a sensação de que postar toda a mensagem de intolerância nos alivia parece estar sendo mais forte do que o agir com estratégia. Pois, se algo que está ao nosso alcance é fazer será através de um resgate simbólico da cultura e dos eixos axiológicos do judaísmo. É através deles que podemos recobrar aquilo que Jonathan Sachs chamou de a dignidade da diferença. E é através da memória que a justiça pode voltar a nos fazer sentir a convicção da esperança. A fé é uma conquista que só se alcança ao assumir o risco de viver e de buscar uma vida com sentidos, vale dizer, significativa. Era o final. Eu ia terminar com isso mesmo. Podemos voltar ou vamos discutir alguma coisa, se vocês quiserem. Enfim. Tem outros contos, tem as impressões de gatilho, tem o conto Mamíferos, que é um conto longo sobre uma mãe que perde o bebê e depois ela adota um golfinho para amamentar. Enfim, várias. Caberia um outro encontro, né, para a segunda metade do livro, né? Tô. Mas assim, eu acho assim, vou falar minha opinião, assim, eu achei que tem muita informação. É um livro que você coloca muito a sua opinião sobre tudo que está acontecendo no mundo. E assim, vai valer muito. Eu não terminei de ler, confesso, né? Mas assim, o pouco que eu li, né, até quase a metade do livro, gostei muito e eu acho que vale a pena ser compartilhado. É um livro que você nos engrandeceu trazendo esse Muito seu obrigado. livro de contos, a Benê Brito, tem tudo a ver, né, com os nossos objetivos de direitos humanos e de conversar sobre esses temas super palpitantes. Então, achei maravilhoso. E alguém mais gostaria de comentar, fazer algum senhor que é o expert? Nenhum comentário. Adorei o livro. Fantástico. E uma observação do próprio Paulo de que os contos podem ser vistos como sementes de romance. Minha expectativa é essa. Paulo se leve a sério nesse sentido e que esses contos do livro evoluam para romances como esse. Cada conto vai virar um romance. Um já está aqui no quase, vamos ver se vai para frente, mas já está, que é o Leonardo. Era um dos contos que a gente tirou daqui para desenvolver um romance, que é sobre a vida do Leonardo da Vinci. Uau, Uau! isso é legal. Eu acho que esse vai ser um bom livro. Eu acho. Enfim. Então, assim, esse já foi o nosso segundo encontro com o Paulo Rosenbaum, né? Isso foi interessante. Sempre super, o nosso Moacir Sclero, né? Enfim, eu acho que você está convidadíssimo quando lançar o Leonardo, né? E foi um encontro muito prazeroso, assim. Como? O Leonardo vai vir amanhã? Amanhã não, mas espero que antes do fim do ano ele já esteja pronto. Eu queria só uma Falar teu pergunta, nome, mas vai falar consegue teu produzir nome. tanta coisa e ao mesmo tempo ser médico, né? Porque eu fico com essa curiosidade, como é que consegue, né? Dorme. Não dorme. Não é? As madrugadas são. E como é que duas coisas conversam tanto, né? A medicina, né? Que você traz um pouco da medicina para cá, e como é que conversa tanto com a literatura, né? Porque precisa ler muito e precisa para poder depois escrever. Pesquisar muito. Pesquisar muito, O né? Chekhov dizia que os médicos têm um pendor natural à literatura por causa da interlocução com os pacientes. A relação médico-paciente propicia uma interlocução muito particular. Quer dizer,
você absorve os conteúdos, principalmente se você faz anamneses mais aprofundadas, né? Assim, mais uma visão um pouco mais aprendendo o estado psicológico das pessoas, tentando compreender como elas realmente pensam, sentem, não só a patologia, mas como elas vivem as suas vidas, que é um pouco o que o Kundera fala, que é a função do romance, aprender a vida individual das pessoas. E são fragmentos, óbvio que ninguém tem a pretensão de ter aprendido a vida completa de uma pessoa, mas às vezes você apreende um pequeno fragmento e consegue, a partir dessa apreensão minúscula, expandir isso para questões mais universais, né? Acho que esse é o fundamento Agora, dessa. só mais uma curiosidade. Você começou a escrever com quantos anos? Assim, a partir de quando você deu esse despertar para a literatura? Acho que a partir dos 14 anos eu comecei a escrever, assim, despretensiosamente. Mas e aí eu comecei a fazer muita poesia, fiz muita poesia para Silvia. Não que ela hoje guarde em um lugar de destaque, mas. E, e depois romance, depois comecei a escrever na academia. E depois, de uma certa idade, eu falei assim, não, eu tenho que fazer romance. Eu acho que eu já estou maduro para isso. Então, é um longo processo de amadurecimento. Não sei se chama amadurecimento. Bom, então assim, alguém quer falar mais, comentar mais alguma coisa? Podem vaiar também. Não, assim, a gente ficaria a noite inteira, né? É porque pô, as pessoas também têm o adiantado da hora, assim, né? Então, a Claro. gente propõe que a gente faça depois um segundo round, né? Round é bom para o Cortázar, né? Conto se ganha por nocaute. Romance por pontos. Então, depois a gente. Exatamente. Então, assim, muito obrigada por ter abrilhantado esse encontro, né? Por ter prestigiado a Beném Brito para fazer essa noite, né? Que a gente que foi tão proveitosa em termos de conhecimento, porque não é só ler um livro, a gente aprende muita coisa, né? Você traz uma bagagem assim de cultura muito grande. Então, a gente super te agradece. Eu gostaria de chamar o nosso presidente, Edgar, para entregar uma lembrança da Beném Brito, Paulo. E aí a gente faz uma foto. E gostaria de agradecer a nossa audiência online. Obrigada. E venham sempre, né?